Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Michele e este aqui é mais um vídeo do canal da Prof. Mimi. E o assunto de hoje vai ser sobre os principais conteúdos de língua portuguesa que normalmente costumam cair em vestibulares e também em concursos públicos. Fiquem ligados nesta videoaula, hein? Para aqueles que ainda não estão inscritos no meu canal, eu faço um convite. Inscrevam-se, por favor, não percam mais tempo, entrem no meu canal e confiram todos os conteúdos que estão disponíveis, certinho? Venham comigo! Bom, em primeiro lugar, nós temos a interpretação de texto. Sempre e cada vez mais, a interpretação de texto é pertinente, justamente porque faz com que o candidato precise ter muita atenção nas questões propostas, principalmente aquele tipo de questão que diz qual alternativa encontra suporte no texto. Podem ter certeza que este tipo de questão sempre tem uma pegadinha por trás. Normalmente, nós deixamos passar batido os nãos que estão escondidos nos enunciados, como, por exemplo, qual das alternativas não encontra suporte no texto? Qual das alternativas não está de acordo com o texto? Então, precisamos ler muito bem o enunciado da questão relativa à interpretação de texto, certo? Em segundo lugar, nós temos a acentuação gráfica. Neste quesito, é preciso saber identificar a tonicidade das palavras, ou seja, reconhecer as palavras proparoxítonas, paroxítonas, oxítonas e monossílabos tônicos. Em terceiro lugar, nós temos a crase. E eu sempre recomendo a utilização da dica para Ana Pelada. Essa dica costuma salvar algumas questões que talvez fossem perdidas por conta das regras do uso do acento indicativo de crase. Em quarto lugar, nós temos a pontuação. Em especial, saber empregar corretamente as vírgulas, bem como saber utilizar as possíveis substituições para a vírgula, como travessões, parênteses e dois pontos. Em quinto lugar, nós temos os pronomes. O candidato deve saber fazer as devidas trocas de um substantivo por um pronome equivalente. Além disso, deve saber empregar corretamente os pronomes relativos. Eu deixo aqui uma dica, gente. Foco nos pronomes pessoais oblíquos, foco nos pronomes relativos e foco nos pronomes demonstrativos. Estes últimos, os pronomes demonstrativos, costumam envolver questões que tratam de proximidade e distância. Em sexto lugar, nós temos as conjunções. Vale salientar que o candidato deve saber fazer a substituição correta de um nexo por outro de sentido equivalente e ainda saber identificar as ideias expressas pelas conjunções. Em sétimo lugar, nós temos os advérbios. O candidato deve saber identificar as circunstâncias expressas pelos advérbios. Em oitavo lugar, nós temos os verbos. Em especial, é preciso saber identificar os tempos verbais, bem como as formas verbais equivalentes. O mais comum é a substituição de um verbo por outro de mesmo sentido. Em nono lugar, nós temos as colocações pronominais, onde é preciso reconhecer a colocação pronominal adequada da próclise, da mesóclise e da ênclise. Em décimo lugar, nós temos a concordância. Então, é preciso ter atenção quanto aos marcadores de plural que fazem referência aos nomes e aos verbos. A concordância verbal faz referência ao verbo em relação ao sujeito, sendo que o verbo deve obrigatoriamente concordar em pessoa, primeira, segunda e terceira, e número, singular ou plural,
ao sujeito a que se refere. Por sua vez, a concordância nominal faz referência ao substantivo e às suas formas relacionadas, como os pronomes, adjetivos, numerais e artigos. Em 11º lugar, nós temos a regência, e principalmente foco na regência verbal, pois é preciso retomar toda a questão da transitividade verbal e o uso correto das preposições. Para finalizar, então, em 12º lugar, nós temos a questão das orações. Comumente aparecem as orações coordenadas, as orações subordinadas substantivas e as orações subordinadas adverbiais. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado destas dicas referentes aos conteúdos que mais costumam aparecer nos vestibulares e em concursos públicos. Confiram o meu canal, inscrevam-se e eu aguardo vocês na próxima videoaula, certinho? Um beijo para todos!